Uma trama envolvendo conceitos bem modernos da bioética. Esta é a trama do novo romance de Andréa Nunes, Corpos Hackeados. Nós estamos vivendo um cenário pós-pandemia altamente centrado na questão médica, né? Também tem essa questão filosófica, meus livros têm uma pegada forte de refletir sobre questões, angústias filosóficas existenciais contemporâneas. O livro, na verdade, faz a seguinte pergunta: será que essa evolução genética ela produzirá, na verdade, uma humanidade mais longeva, ou ela vai alargar o fosso entre os ricos e pobres? E o livro, na verdade, ele faz esse questionamento de uma maneira muito clara. Ele diz o seguinte: a nova moeda do poder, de fato, é a saúde. O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 trouxe elementos novos para a discussão sobre este período que foi, de certa forma, instigante. Miss Macunaíma, romance Invocação, do Alexandre Rabelo, é uma dessas evocações, a Semana de 22, a partir da reconstrução do mito de Macunaíma e a partir da reconstrução de seu autor, Mário de Andrade. Rabelo tem a ousadia de tocar em grandes mitos da nossa literatura. Mário de Andrade e Macunaíma. Alexandre, você está lançando Miss Macunaíma, um romance Invocação, né? Onde você toca em dois grandes mitos da literatura, os dois cânones da literatura brasileira, que é o Macunaíma e o Mário de Andrade. Como é que esse romance foi pensado? Você já o pensou dentro de um contexto do centenário da Semana de Arte Moderna de 22? Como é que foi? Pois é, eu primeiro estava pensando em 2019, aliás, queria primeiro agradecer por estar aqui com vocês. Obrigado, Maurício, pela oportunidade, demais poder estar conversando aqui sobre essa obra que tenta mostrar um pouquinho de algumas faces apagadas do Brasil, né? Para um meio tão importante em Brasília. Para mim é uma felicidade mesmo. E eu, em 2019 ainda, estava começando a pensar sobre como eu poderia representar num novo livro a questão da mobilidade social do brasileiro, porque sempre é muito dificultoso por várias marcas de raça, de classe, que estão instituídas muitas vezes pelas mesmas famílias, pelos mesmos medalhões há 500 anos, e tantas vozes apagadas da história, mesmo hoje em dia, que nós temos todos os meios de comunicação em cima. E eu fiquei imaginando, Maurício, como que seria um Macunaíma que fosse uma entidade sempre viva, tentando sobreviver em 500 anos de história do Brasil, nesse território violento. Como seria o Macunaíma recontado 100 anos depois da Semana de Arte Moderna? Essa foi a primeira ideia, né? Quando me veio a coisa do centenário e o que eu poderia fazer. E eu falei, nossa, essa história casa perfeitamente com o que eu queria contar do Brasil. O Macunaíma é essa figura que está buscando mobilidade social e sobrevivendo através de gambiarras e esquemas alternativos o tempo todo, que representa a nossa própria ambiguidade, né? E, paralelo a isso, eu falei, para mim é um grande momento de homenagear o Mário de Andrade, que eu acho que nesse momento da história nós precisamos também reabilitá-lo, não só como grande medalhão da cultura brasileira que ele é e continua sendo super influente, mas mostrá-lo também na sua integridade mesmo, como um homem que era afrodescendente, como um homem que tinha uma sexualidade outra. Então, é importante a gente até entender como ele, por ser assim, ele também conseguia enxergar o Brasil dessa maneira que ele era tão peculiar. E foi isso que eu tentei fazer, casar cartas do Mário de Andrade que eu inventei, que ele teria escrito nos últimos dias de vida dele, com capítulos em que vozes diferentes da história aparecem para narrar, então, essa outra versão de Macunaíma, como se fossem sonhos que vêm também da cabeça do Mário nesses últimos dias de vida dele. Também você fala de um Macunaíma, de certa forma, renovado,
porque ele se torna um grande empreendedor. A gente até lembraria uma certa frase do Tom Jobim, né? Que no Brasil fazer sucesso é ofensa pessoal, né? O Macunaíma me parece que está vacinado contra isso e ele busca o sucesso profissional. Como é que foi essa recriação desse novo Macunaíma, que já não é tão sem caráter como diz o nosso Mário de Andrade, né? Eu acho que eu fui buscar, Maurício, em referências que a gente ama na história da literatura mundial, de caras que estão tentando ascender socialmente através, né, desse processo mais tortuoso. Desde obras do Balzac, lá de trás, que mostram esses ascendentes sociais, o Rastignac, que passa todo mundo, a perna em todo mundo, né? Mas entendendo também quais são as fragilidades desse Macunaíma que o colocaram assim. Basicamente, um processo de embranquecimento social que é exigido dele, né, cada vez mais, principalmente conforme vai entrando o século XIX. Eu tentei pegar alguns pequenos pontos chaves da história, principalmente do norte do país, que eu não vejo normalmente trabalhado na literatura, como, por exemplo, na região de Roraima, onde vivem os povos Pemon, que cultuam o Macunaíma ou Macunaímã até hoje, né, você teve no século XVIII uma importante revolta indígena, que foi um grande massacre, que ficou chamado de a Revolta da Praia de Sangue, que todo mundo ali tem culpa no cartório, como a gente diz. Tanto algumas lideranças indígenas quanto portuguesas, enfim, foi também em si um evento muito ambíguo da nossa história. Eu tentei representar o que teria acontecido com o Macunaíma se ele passasse por essas aldeias aí de São Marcos e tudo mais, perto de Roraima, e ele tivesse participado desse motim, por exemplo, né? E aí, em outros séculos, por exemplo, no primeiro capítulo, um dos primeiros, o Maanape, que é o irmão dele, o irmão feiticeiro, conta, antes do Macunaíma ainda nascer, como teria sido o contato com o homem europeu, que, na minha imaginação, eles viram como os homens barbados de leite e sangue, eles vêm. Eu tento colocar uma perspectiva do perspectivismo indígena, por exemplo. E uma visão até muito trágica, né? Porque ele tem uma visão trágica desses europeus. Eles não são tão pacíficos quanto a história quer nos vender, né? Também há um certo resgate dessa resistência indígena, porque historicamente teve essa resistência, embora a história oficial não fale muito, sei lá, no Ajuricaba, no Cunhambé, enfim, nesses líderes indígenas que, de certa forma, resistiram e muito à chegada Sim. dos europeus. O seu Macunaíma é um resistente? Eu quero acreditar que sim. Muitas vezes ele é vítima, muitas vezes ele é vilão, mas eu acho que a grande palavra mesmo é resistir. Resistir, seja no seu território original, seja, como a gente diz também, assimilando-se, né, ou lutando para sobreviver dentro dessa cultura das cidades ou dessa cultura urbana, né? Eu acho que o que caracteriza essa modernidade que vai engolindo todo mundo é principalmente essa cultura urbana. Tanto que a terceira parte do livro eu chamo de Alegrias nas Cidades Fantasma, que é quando Macunaíma vai, enfim, depois de vários empreendimentos, digamos, mais no Brasil profundo, ele acaba buscando empreendimentos nas grandes cidades, onde também existe até uma facilitação desses empreendimentos escusos que podem acontecer. A sociedade brasileira começa a ficar um pouco mais dinâmica, principalmente, né, Salvador. Por exemplo, imaginei em Salvador uma Macunaíma passando, já, ainda no final do século XVIII, pela Confederação Baiana, porque ela foi feita por alfaiates negros, que um deles poderia... Eu imaginei uma Macunaíma sobrevivendo às margens dessa produção desses alfaiates. Por exemplo, sei lá, vendendo venenos e perfumes, Macu e Irmãos, né? Há alguns empreendimentos assim. Ou na Guerra do Paraguai, ele vai tentar vender meias para os combatentes nos charcos lá paraguaios, né?
mas ninguém se interessa muito pelos empreendimentos, enfim. E aí eles vão pulando. O Macunaíma, para mim, ele chega até a passar pela Companhia Negra de Revista, que foi um grande grupo artístico, musical, de dança, né, com o mestre Pixinguinha regendo uma grande orquestra, que foi o primeiro espetáculo, como eles próprios falavam, onde tudo era preto, né, tudo preto aqui. Foi um grande sucesso. Eles até foram interditados aí, proibidos pelo governo federal da época, né, nos anos 20, de sair do Brasil para poder apresentar no Uruguai. Eles foram convidados, na Argentina também, mas naquela época o governo disse que seria vergonhoso apresentar o Brasil daquela forma, né? Então eu fiquei tentando imaginar essas faces vergonhosas da história, contando uma história mais verdadeira, entre aspas, do Brasil, né? Mas uma versão dos resistentes, dos derrotados, dos apagados. Também tem a questão da linguagem, né? O livro ele está muito diversificado em termos de narrativos, né? Você tem a parte narrativa mesmo, com vários narradores, tem a questão das cartas, as supostas cartas, digamos assim, as cartas apócrifas, digamos assim, do Mário de Ótimo, Andrade. amei. Cartas Né? apócrifas do Mário de Andrade. Né? E a história em quadrinho, né? É, que já dialogou em alguns outros momentos com a literatura mais, digamos, formal, mas que você resgata, de certa forma, no livro. Como é que foi essa junção de todas essas falas? Fiquei pensando duas coisas. Primeiro, eu sempre gosto muito dos livros dessa tradição modernista, não só brasileira, como mundial, sei lá. Eu acho encantador um livro, sei lá, como O Som e a Fúria, do William Faulkner, que a mesma história é contada por 4 pontos de vista diferentes de pessoas da mesma família. Isso me encanta muito, porque me dá um trabalho como leitor para eu constituir minha própria história. Eu acho que a literatura modernista tem muito disso, a brasileira também, o próprio livro Macunaíma, livros do Oswald de Andrade, poemas do Drummond, então, nem se fala. Às vezes eles até brigam com o leitor, porque não é exatamente para acolher o leitor que nem numa literatura realista em que a gente vai se reconhecer imediatamente. É mais uma entrada numa trajetória de mistério. Eu acredito que, pelo Mário estar tendo esses sonhos com as vozes, essa questão do sonho conduz a narrativa de uma outra maneira. Você entende que são vozes que também o Mário possa estar sonhando, mas isso também exige de mim, como escritor, que eu tente uma linguagem diferente em cada capítulo. Quem são essas vozes? Então, por exemplo, a Iriki Cosméticos e Disfarces, que foi uma das mulheres do Giguê, que conta um dos capítulos mais longos, exatamente a Revolta da Praia de Sangue. Ela tem um sincretismo religioso, né? Ela acredita em Seuci e Jesus Cristo, ela fala. E ela tem uma linguagem mística entre uma andarilha dos caminhos e uma linguagem também que ela teve acesso, por ser ama direta da principal sinhá da comunidade, a uma literatura letrada barroca, que tem no século XVIII. Então, eu não queria deixar de usar essas diferentes referências, pelo menos em alguns pontos, sem cansar o leitor, mas para que ele reconhecesse nessa jornada as diferentes vozes, muitas vezes até contraditórias. Então, o leitor tem que montar essa história para si mesmo e fazer os seus próprios questionamentos, né? Muitas coisas não têm uma resposta. A questão das cartas é interessante porque elas são dirigidas a personagens que conviveram com o Mário de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, o próprio Oswald de Andrade, que de certa forma se redime, né, da eterna briga dos dois, o Sérgio Buarque, quem mais? Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, né? Quer dizer, Fernando Sabino, né? São os destinatários dessas cartas do Mário de Andrade, e que ele faz uma certa análise da própria bibliografia do Mário, como se ele estivesse
se redimindo da dedicação tão plena que ele deu à obra dele, né? Ele faz é um depoimento mais humanizado, né? Que o Mário de Andrade faz nessas cartas e já no final, os últimos dias de vida dele, né? Inclusive uma carta que ele escreve no dia em que morre, né? E tal. Quer dizer, também como é que foi trabalhar com, digamos, essa nova personalidade do Mário? Foi um grande desafio, porque o Mário de Andrade ele tem essa produção imensa. Nas últimas cartas dos amigos dele, ele deixou claro que ele estava fazendo vários tipos de projeto, alguns concluídos, outros não, inclusive as obras completas dele. Ele já estava encaminhando todo esse trabalho cavalar. Ele fazia algumas reclamações para amigos mais íntimos sobre as condições de trabalho, as condições de saúde. Eu quis recuperar e amplificar um pouco isso, até especular um pouco sobre a doença que finalmente teria ou não matado o Mário, que foi se estendendo ao longo dos anos, desde o que eles chamavam de uma pleurodinia, que era uma infecção no abdômen, até subir essa dor de garganta e o infarte que finalmente teria matado. Ele falou para vários amigos que ele não iria passar dos 52 anos, isso é muito surpreendente, parece, sei lá, Abraham Lincoln prevendo a própria morte num sonho, alguma coisa. Ele tinha dessas coisas. E ele tinha essa relação muito forte com magia, com feitiçaria. Eu quis trazer um pouco essa visão mística brasileira dele. Alguns amigos falavam que ele era mais carola. Oswald adorava tirar um sarro, né? Mas, sobretudo, eu quis honrar essa tradição das cartas do Mário que existe, em belas traduções da IDUSP, ainda estão sendo trabalhadas no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né? É um trabalho, acho que de gerações mesmo, que ainda vai levar para pensar todo o acervo do Mário de Andrade. Nenhum estudioso do Mário de Andrade conhece toda a obra dele, mesmo os mais experientes. Então, eu queria honrar um pouco isso, claro. Ele era amigo de pessoas muito famosas, que nós gostamos, conhecemos e temos curiosidade de saber mais. Então, para mim, foi uma delícia imaginar como seria ele escrever uma carta para Tarsila do Amaral, por exemplo. E que tipo de assunto ele poderia trazer com cada um desses destinatários. Porque a Tarsila seria ótima, por exemplo, para falar dessa briguinha com Oswald de Andrade. Então, eu já trago um pouco mais esse suspense na carta dela. O Manu, por exemplo, o Manuel Bandeira, que é a primeira carta, né? É alguém para quem ele já revela mais coisas, até sonhos estranhos que ele está tendo, os estados de saúde. Tem essa carta para Oswald de Andrade, que seria uma carta rasgada, que é reencontrada junto com esse artigo de jornal que o Oswald escreveu, chamado Miss Macunaíma, que dá título ao romance, né? Colocando o Mário como uma socialite caiçara, de uma maneira racista e homofóbica. E a partir desse dia eles nunca mais falaram, o Mário nunca mais quis falar com ele. Então eu peguei muito isso também como mote do romance e fui tentando organizar assim os destinatários. Por exemplo, Fernando Sabino era muito jovem na época, então era como se fosse um discípulo, né? E o Mário era tutor de muitos jovens. Ele era um Sócrates brasileiro no sentido de, né? Ele estava sempre com os jovens, mostrando tudo mais. O Drummond já era uma pessoa boa para ele falar sobre a arte, por exemplo, eles tinham esse tipo de discussão. Eu fiquei imaginando isso, distribuindo assuntos para os amigos e outros também desconhecidos que eu criei ou que eu trouxe da família dele também. Centenário de Mário, eu escrevi para um jornal, para o Correio Brasiliense, uma matéria exatamente sobre essa correspondência, esses níveis de correspondência, né? Porque com o Mário, com o Manuel Bandeira, ele falava de igual para igual, eles estavam no mesmo patamar. Com o Drummond, curiosamente, ele conversa de uma maneira que ele ainda tem lições para dar para o Drummond, né? Inclusive tem o clássico, quando o Drummond apresenta o primeiro livro, que não é o livro de estreia do Drummond, o livro que ele escreve anteriormente, quando ele mostra o Mário de Andrade diz, se você publicar isto, eu corto todas as relações com você, porque isto não merece ser publicado. Né? E o livro só foi publicado anos depois da morte do Drummond como uma coisa histórica mesmo, né, e tal. E com o Fernando Sabino era essa coisa paternalista mesmo, né? Inclusive, a primeira carta do Fernando Sabino, ele já começa dizendo isso. Se você tem 20 anos, você é muito bom.
Se você tem além disso, a gente precisa conversar sobre sua obra. Né? Quer dizer, essa coisa fantástica do Mário, essa percepção que ele tem sobre esses personagens e que você consegue, de certa forma, manter, né, nas cartas apócrifas, digamos assim. Quer dizer, Eu também adorei foi como você colocou assim, né, essa questão do Drummond, ele ainda tinha alguma lição a dar, né? O Sabino, ele já era mais cruel mesmo, ele falava, olha, você é o pior aí, viu? Você presta atenção, né? Mas foi assim um trabalho sobre uma geração que foi definitiva para a cultura brasileira em todos os sentidos, né? Porque não foi só da literatura, né? Quer dizer, também como é que foi ver essa diversidade dessa geração? Realmente, eu acho que mesmo eles próprios tiveram muitas vezes dificuldade em avaliar o próprio legado deles. O Mário foi um que fez isso muito bem também, Oswaldo, eles davam conferências dos 20 anos após a Semana de Arte Moderna. Já naquela época existia uma polêmica se eles eram ou não precursores de alguma coisa, né? Porque, evidentemente, que nos anos 30, nos anos 40, a literatura regionalista, principalmente, né, o segundo modernismo, começou a se desenvolver bastante em vários estados do Brasil, pelo Brasil todo, com grandes escritores de norte a sul. E outros protagonismos começaram a aparecer. Um deles, por exemplo, é o Jorge Amado. Em 1945, né, isso aparece nas cartas também no romance, está tendo um grande evento histórico que foi o primeiro Congresso de Escritores brasileiro, né, reunindo escritores do Brasil todo. Foi só em 45. O Mário foi chamado como um dos patronos, digamos assim, mas o grande organizador era o Jorge Amado. O Jorge Amado veio para cá, organizou tudo para todo mundo no Rio e em São Paulo. Foi muito maluco mesmo ver essa diversidade do que aconteceu entre 1920 e 1945. As coisas mudaram bastante no mundo todo. No começo dos anos 20, não só no Brasil, como no mundo, existia essa euforia, essa liberdade, essa libertinagem, os anos loucos, uma sensação de esperança, de euforia mesmo. E você tem já nos anos 30 essa grande depressão que não é só americana, mas mundial, e que afeta as relações, mina também as relações. A questão dos manifestos, por exemplo, tinha um sentido em 1922 e tem um outro sentido em 1929, na segunda edição da revista de Antropofagia, que é quando eles se desentendem, por exemplo. Então, o papel social da literatura muda, porque nós temos uma sociedade mais baseada em panfletos, em propaganda, que é a sociedade do Vargas. Então, como que a literatura pode fazer frente a essa nova situação tão expositiva de propaganda do governo que começa a surgir já de uma outra maneira em rádio também, né? Começa no cinema, a TV logo chega. Tudo isso o Mário está observando. Ele era um ótimo entusiasta assim, da tecnologia. Né? Numa das últimas cartas, entre ele e o Manuel Bandeira, eu até coloco isso no livro também, o Manuel fica super se exibe para ele, que ele tinha comprado uma rádio vitrola e um refrigerador elétrico. Né? Eles gostavam dessas mudanças. E eles estavam tentando entender o que eles poderiam deixar de legado. O Mário não queria, por exemplo, ousar mais fazer um livro como Macunaíma. Ele achava que aquilo já estava bom ou ruim demais. Ele precisava fazer outras coisas. E quais são esses outros projetos do Mário de Andrade no final da vida dele? Alguns a gente conhece, os Contos Novos, né? A Lira Paulistana, que ele fez aos 50 anos, ao modo da Lira dos 50 anos do Manuel Bandeira, entre outros, mas tem vários, né? E a literatura, a partir do romance de 30, ela ganha todo o componente social e que eles observam também isso. Já não era questão meramente estética, ela tinha um componente social. Há até uma entrevista do Graciliano Ramos, que o repórter tenta veiculá-lo à semana de 22, né? Ele disse, não, enquanto esse povo estava gritando lá em São Paulo, eu estava no interior vendendo chita atrás de um balcão. Quer dizer, ele, o próprio Graciliano,
ele não queria um compromisso com a Semana de 22, né? Surge uma nova literatura, mas eles estão atentos a isso. O próprio Oswald de Andrade direciona sua literatura por uma questão mais social, até exageradamente social, digamos assim. O livro pronto, o livro, né, entregue, o livro publicado, qual é a visão que você tem desse seu Mário de Andrade? Você acha que conseguiu retratá-lo na sua inteireza? Não, não posso me arrogar disso de maneira nenhuma. Mas eu tentei, sim, mostrar em cada capítulo, em cada carta, uma nova face do Mário. Seja uma face importante para a gente lembrar, seja uma face que a gente nunca quis enxergar muito, como a da sexualidade dele, a da raça dele. Eu tentei sublinhar bastante isso, e foi surpreendente poder descobrir ou colocar no romance coisas que pesquisadores muito recentes começaram a ver, como, por exemplo, o Jason Tércio, que ele fez a última biografia do Mário, e ele mostra que a avó do Mário, a avó materna do Mário, Dona Maria Fortunata, que já tinha ela tinha tido um filho diferente com diferentes estudantes do Largo São Francisco, mostrando já um processo social de embranquecimento social, já desde a avó, ao mesmo tempo em que ela era super atuante na Igreja dos Homens Pretos do Rosário, onde eles conseguiram se organizar para colocar até parlamentares em São Paulo pela primeira vez, através dessa igreja. Então, tudo isso é muito surpreendente saber. Isso já trouxe uma consciência para o Mário, para a família dele, desde muito cedo, né? Essas e outras questões eu acho que vão ser bastante inéditas, sim, no romance, pela maneira como eu tento amplificar, mostrando na cidade de São Paulo como isso acontecia. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras e sucesso para o Miss Macunaíma. Eu que agradeço, Maurício. Uma conversa muito agradável. Obrigado pela leitura tão inteligente. É um privilégio poder conversar com você sobre essas figuras tão importantes para a gente. Muito obrigado mesmo.